A depressão é muito além do que uma simples tristeza. É um transtorno que afeta vários aspectos da nossa mente, comportamento e sentimentos, interferindo na vida pessoal da pessoa, seja no trabalho, relações interpessoais, com familiares e amigos. E, inclusive, interfere nas atividades que a pessoa gosta de fazer, ou seja, nos seus hobbies. No vídeo de hoje eu vou explicar uma maneira fácil e simples de entender o que é a depressão e quais os sintomas podem ser um sinal de que você está ficando depressivo, para que você possa, sim, procurar uma ajuda o quanto antes, para que todos esses sintomas não aumentem e passem a interferir cada vez mais na sua vida. Mas antes de continuar, caso seja a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo! Me chamo Júlia Pasqualino, sou psicóloga clínica e utilizo esse canal para falar mais sobre assuntos que permeiam a inteligência emocional e o autoconhecimento. Se você tem interesse nesses temas, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois toda semana tem vídeo novo por aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. Como mencionei, a depressão é uma doença que afeta vários aspectos do nosso bem-estar. Ela afeta nosso humor, nossos pensamentos, nossos comportamentos e a nossa relação interpessoal. Vamos começar então pelo primeiro ponto que é comprometido pela depressão, que é o nosso humor. As emoções e a forma como nos sentimos sobre os outros, sobre o mundo, sobre nós mesmos fica comprometida. Passamos a ter sentimentos como tristeza, mas não uma tristeza normal ou relacionada a alguma coisa. É uma tristeza sem causa e que às vezes você se sente triste e não sabe bem o porquê. É uma tristeza que permanece por dias ou até mesmo semanas. Inclusive, por conta dessa tristeza constante, você pode se perceber com vontade de chorar sem um motivo aparente. Então você se percebe mais chorando mesmo ao longo do seu dia, semana, sem entender bem o porquê que você está com essa vontade. Mas eu sei que a maioria das pessoas pensam que a depressão ela é apenas tristeza, o que de fato também acontece. Porém, um dos sintomas super marcantes no humor deprimido é a diminuição do prazer com a própria vida. Então, sabe aquele sábado que você adorava sair para fazer suas coisas? Parece que esse sábado ele já não tem mais tanta cor. Aqueles momentos em família já não fazem mais tanto sentido para você e até mesmo uma grande viagem que você sonhou durante toda a sua vida pode ficar meio sem graça. As coisas já não são mais tão legais ou agradáveis como foram um dia e devido a isso você pode se sentir menos empolgado com a tua vida, com coisas que você vai fazer e associado a essa falta de empolgação você pode ter sentimentos de culpa, porque teoricamente não tem nada acontecendo na minha vida, mas ainda assim eu estou meio apático à situação. E junto a tudo isso nós temos um sentimento muito forte de culpa, que é aquilo, eu não deveria estar me sentindo assim, eu deveria estar me sentindo melhor. E essa culpa começa a ficar maior e você passa a sentir uma pessoa ingrata com a vida. Então você acaba evitando de falar para as pessoas o que você tem sentido porque é difícil de explicar. Isso que é o diferencial da depressão. Você não sabe muito bem por que você está triste, por que você está desanimado, sem muitas vontades de fazer coisas importantes para você. Além desses sentimentos, o humor deprimido também te tira o interesse em experimentar coisas novas e se arriscar. Junto a isso, a pessoa pode sentir um pouco de ansiedade e buscar ficar mais reclusa também. Outra alteração que também é muito presente, mas é pouco perceptível pelas pessoas, é a mudança no humor na parte da irritação, da raiva. Então, geralmente, dentro do transtorno depressivo, a pessoa pode se sentir mais impaciente, ficar com o pavio mais curto, brigando mais, irritando com facilidade. E é comum a própria pessoa perceber que está mais irritável e sentir que está diferente do que costumava ser. Mas ela não faz essa leitura de que pode ser um humor deprimido porque ela nem tem ciência de que dentro do humor deprimido nós também temos a raiva, a irritabilidade, a impulsividade de acabar você brigando com mais frequência, perdendo a paciência com mais facilidade. Um fato é que essas alterações de humor ela não precisam vir juntas ou permanecer o dia todo. Ou seja, o seu humor ele pode oscilar ao longo do seu dia. Então é mais comum que a pessoa acorde desanimada e no decorrer do dia o humor vai melhorando e estabilizando. Então essa mudança de humor pode acontecer sim ao longo do dia, por isso que você fica na dúvida, será que eu só estou triste agora de manhã e de tarde estou bem? Será que é uma depressão mesmo? Será que só não é um momento difícil? Então a depressão ela tem esses panos quentes que te deixam cada vez mais confuso de será que você está bem ou não? Portanto, o principal é que você possa fazer uma análise levando em conta as 3 ou 4 últimas semanas, refletindo como foram para você no seu humor, como você se sentiu nessas últimas semanas. Não pegue dias isolados, períodos isolados, faça uma análise mais progressiva, com maior tempo, né?
Quanto tempo eu venho me sentindo meio desconfortável assim? Então, recapitulando, a pessoa pode se sentir mais triste, menos feliz com coisas que antes gostavam de fazer, sentimentos de culpa e talvez um pouco mais de ansiedade ou irritabilidade. Depois de perceber o seu humor e as suas emoções, o segundo comprometimento da depressão é no nível de pensamentos. Costumam vir então pensamentos de autocrítica e são pensamentos com um forte julgamento sobre quem nós somos. Então são pensamentos como: não sou bom em nada do que eu faço, sou um fracasso, as coisas nunca dão certo para mim, sou inútil, entre outros pensamentos bem extremos como esses que eu citei. E como vocês lembram, eu disse ali no âmbito das emoções, a pessoa se sente mais culpada, certo? Nessa culpa, junto com o pensamento, então ela olha para o passado com mais culpa, ela olha para o presente com mais culpa, então como ela está mais impaciente, ela perde mais assim a razão nas circunstâncias e se culpa por isso também, e pode estender a culpa até em questões que estão fora do seu controle. Por exemplo, se sentir culpada pela fome no mundo, pela crise financeira, pela política. Então, ela começa a se sentir culpada por coisas que nem estão no seu controle. E com a intensificação desses pensamentos, a pessoa começa a ter pensamentos de desesperança, como se as coisas nunca fossem melhorar, como se ela fosse se sentir mal assim para sempre. Então é muito comum a pessoa em depressão sentir que a vida será sempre ruim, sempre difícil, sempre sem graça. Ela olha para o futuro com desgosto, pois não acredita que as coisas possam vir a melhorar. Associado a esses pensamentos, a pessoa percebe uma diminuição na sua capacidade de se concentrar e manter o foco nas atividades que precisa fazer. Então, o cérebro dessa pessoa ele se perde com mais facilidade, prejudicando a execução das atividades diárias da rotina da pessoa. O terceiro comprometimento é no nível de comportamentos. A pessoa sente uma diminuição na sua energia física para cumprir suas atividades rotineiras, né? Acaba buscando então mais pausas durante o dia, na intenção de recuperar o seu ânimo, ela se vê menos disposta a fazer coisas e por isso as pessoas deprimidas tendem a ficar mais acamadas. Costumam então chegar em casa e já querer deitar, nas folgas passar o dia inteiro ou olhando para o teto, ou vendo uma TV, ou mesmo dormindo, pois na parte comportamental elas sentem que seu corpo ele está menos disposto para cumprir as atividades, sejam elas obrigações ou mesmo coisas que a pessoa gostaria de fazer. Junto a essa falta de disposição, podemos perceber a mudança nos padrões de sono dessa pessoa, onde ela passa ou a dormir mais, né, no caso ter mais sono, ou insônia, podendo ser a dificuldade de pegar no sono ou então dormir, mas ficar acordando no meio da noite ou acordar muito antes da hora prevista. Outro sintoma na parte comportamental é a mudança de apetite, tanto para mais como para menos. O comum é que a pessoa perceba o apetite diminuindo e elas relatarem que a comida já não parece descer bem, né? Então a pessoa mastiga, 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 mas o descer se torna um peso. É como se a comida já não tivesse mais sabor, né? Como tudo na vida tá ruim, com a comida não é diferente. Podemos também ter o aumento de apetite, onde a pessoa pode inclusive engordar por aumentar tanto a ingestão de alimentos. Esse exemplo de aumento, né, de vontade de comer, ele acontece mais na depressão bipolar. Outra queixa bastante comum é a diminuição na libido. A pessoa sente que seu desejo sexual ele está bem menor. Então, para recapitular, as alterações comportamentais mais frequentes na depressão são diminuição da energia, alteração do sono ou do apetite e diminuição da libido. O último ponto que esse transtorno interfere é na parte interpessoal, no relacionamento interpessoal. A pessoa passa a querer ficar mais isolada dos amigos e familiares, preferindo estar sozinha na maioria das vezes, principalmente por se sentir menos satisfeita com as relações. Logo, a pessoa acaba se tornando mais crítica com seus parceiros, com seus pares. E lembra, o humor dessa pessoa ele está comprometido. Então, tudo que antes fazia sentido para a pessoa já passa a não fazer. Inclusive, um ponto que é muito importante ressaltar aqui. Não tome grandes atitudes se você perceber que está deprimido. Afinal, a depressão ela interfere muito nas nossas emoções e no nosso raciocínio. Por isso é importante, primeiramente, a gente priorizar e estabilizar o humor, para então você decidir fazer uma grande mudança na sua vida, para que você não mude algo que você só está sentindo como ruim por conta da sua depressão. Portanto, para além da diminuição do prazer nas relações, a pessoa sente uma grande solidão, como se ninguém se importasse com ela o suficiente ou como se ninguém a entendesse. E lembram quando eu disse anteriormente sobre a culpa por não ter nada acontecendo e ainda assim a pessoa estar mal?
aqui se encaixa também, pois a pessoa se sente solitária mesmo fazendo parte de um vínculo familiar sadio, mesmo tendo amigos com quem contar, mesmo tendo pessoas na sua vida, a sensação de solidão se mantém. E eu gostaria que vocês percebessem como as coisas se conectam. É como um ponto, ele necessariamente ele vai interferir no outro, né? Então, a baixa de humor traz pensamentos mais distorcidos sobre quem você é, que vai te gerar menos conforto em fazer atividades que antes você fazia, que vai interferir no seu sono, que vai interferir na qualidade das suas relações. Então, a depressão, ela compromete toda a vida da pessoa. Eu costumo falar que a depressão, ela descola a pessoa daquilo que antes era importante para ela. Então, a depressão tira você da sua vida. Você já não vê sentido em mais nada. Por isso que a desesperança vem tão forte, né? Será que um dia eu vou sair disso? Será que eu vou melhorar mesmo? Então, até a crença de que as coisas vão melhorar, ela se esvai da pessoa. E se você se identificou com alguns pontos aqui, não demore a buscar ajuda. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e diga que você está se sentindo assim. Peça ajuda para dar o primeiro passo. Saiba que essa desesperança sobre a sua melhora, ela faz parte do transtorno depressivo. E quando você sair disso, você vai conseguir perceber que a vida volta a ter a cor que antes ela tinha. Portanto, se esse vídeo fez sentido para você, envie ele para outras pessoas para que possamos então compartilhar sobre esse conhecimento e cuidarmos tanto de nós como de quem nós amamos. Depressão é coisa séria. Não é falta de vontade, não é falta de Deus, não é frescura de gente fraca. Depressão mexe no seu funcionamento, mexe no seu cérebro e a pessoa que está depressiva não tem um cérebro saudável, por isso que é importante receber ajuda adequada. Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui embaixo o que achou e se inscreva no canal, pois toda semana eu coloco vídeos novos por aqui. Um grande beijo e nos vemos na próxima. Até mais!